Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, caro espectador da Rádio e TV Instituto Federal. Está no ar mais uma edição do programa Papo de Gente Grande. Eu sou o professor Fábio Machado e nesta edição falaremos sobre a importância dos eventos científicos para a formação do aluno e da comunidade. Você já ouviu falar sobre congresso? O que é um evento científico? Pois é, se você tiver curiosidade de como isso pode te ajudar, de que forma isso pode ajudar a sua carreira e a sua profissão, não perca o papo de hoje que falaremos com o professor Wilson de Andrade Matos, que é pró-reitor de extensão do Instituto Federal de São Paulo. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio para falar sobre um assunto tão importante e que poucas pessoas conhecem, a questão do evento científico. Obrigado primeiro por ter vindo lá de São Paulo, aqui para o estúdio, aqui em Suzano, para bater esse papo com a gente. Fábio, boa tarde telespectador, né? Eu que agradeço o convite, né? Porque é importante que nós possamos falar isso numa instituição de educação, né? Falar sobre momentos como esse. São momentos que, vamos dizer assim, são os ágapes, né? do trabalho que nós fazemos quando nós temos a pesquisa e a extensão como princípios educativos. Se nós não tivermos, né, essas duas dimensões educativas, né, presentes na nossa formação, nós teremos apenas uma passagem de informações. E não é isso que nós, quando trabalhamos seriamente com educação, nós pensamos. Né? Nós pensamos realmente que a formação desse estudante ela possa ser uma formação integral, uma formação que ele possa perceber não só aquele conhecimento específico de física, de matemática ou de mecânica, né, que ele eventualmente tem, eletrônica, mas que ele possa ver não só da aplicabilidade, de como isso contribui com a comunidade a qual ele pertence. Agora, professor, não é comum na cultura, talvez, de muitas escolas aqui do país investir em ciência, investir em atividades científicas nas escolas, especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio, por exemplo. Eu percebo que há uma carência. Muitos, inclusive, entram na faculdade sem saber os procedimentos básicos de pesquisa científica. Muitos não sabem nem o que é um evento científico. Aí vem a pergunta, o que seria um evento científico? Que nome é esse aí para as pessoas entenderem? Bom, nós temos vários tipos de eventos que nós poderíamos colocar como eventos científicos. Né? Nós temos os simpósios, né? Os simpósios geralmente eles tratam de temas muito específicos. Né? Então, o simpósio brasileiro de ensino de física. Né? Então, ele vai trabalhar com essa temática do ensino de física, que é diferente de um congresso. O congresso ele pode, como o próprio nome diz, congregar, né? Ou reunir pessoas de uma mesma categoria científica ou de uma mesma área de estudo, por exemplo, um congresso de medicina. Uhum. Né? Ele não vai trabalhar especificamente com um tema único ali da medicina, mas ele tem vários temas do corpo de pessoas da profissão médica, né, que vão trabalhar e que vão apresentar trabalhos ou apresentar descobertas ou metodologias que eles desenvolvem na sua área de trabalho. Agora, qualquer pessoa pode participar de um congresso científico? O que faz assim? A pessoa quer pesquisar qual o caminho que esse aluno, principalmente aqueles que não sabem qual o primeiro passo que tem que dar, né? Bom, nós temos vários congressos, né, em várias áreas temáticas, né, e cada um deles, geralmente, eles colocam o público-alvo. Né? Então, tanto seminários, simpósios, né? Fóruns, eles colocam lá qual que é o público-alvo. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: bom, eu sou um estudante de determinado curso, né? Qual o público-alvo daquele congresso? Ele interessa? Ele está dentro da minha área temática? Eu faço um curso de licenciatura em Química, né?
Bom, ele vai discutir sobre a questão da licenciatura em Química, ou é um congresso que vai trabalhar sobre a questão da Química, e aí não é só a licenciatura, mas também a área da indústria e tudo mais. Ou vou ter um congresso de estudantes, né? Então posso ter um congresso que a temática, né, seja a questão do movimento estudantil, né? Os congressos da Uni, né, ou da UBS, esses são congressos que reúnem estudantes sobre as temáticas que dizem respeito aos estudantes. Não são necessariamente científicos. Isso que eu ia perguntar, né? Tem uns que não são científicos. Que não são necessariamente científicos. E o que marca um congresso ser científico, por exemplo? Qual o objeto dele? Então, ele vai trabalhar com um determinado grupo, né, de uma determinada área de conhecimento, vamos dizer assim, e como ele vai se proceder. Geralmente, os congressos científicos, eles têm algumas coisas em comum. Ou seja, como que você vai fazer as apresentações do trabalho, né, que é ou através de comunicações orais, painéis, né, pôsteres, né, mesas redondas. Então, são formas de apresentações daquele conhecimento desenvolvido por aquele grupo, né, de pessoas daquela área de conhecimento. Então, no caso, como mencionei, um congresso de médicos, né, é muito comum a apresentação de painéis, né, sobre a questão lá das cirurgias plásticas, né, ou a questão de uma especialidade médica qualquer. Perdão, pode continuar. No caso acadêmico, né, que nós vamos falar aqui também, né, que são as instituições de educação, elas geralmente trabalham com congressos onde os estudantes podem apresentar, né, os estudantes ou os profissionais da educação podem apresentar os seus trabalhos desenvolvidos, né, nos seus cursos ou em projetos de pesquisa ou de extensão, para que ele possa ali compartilhar com outros que também têm interesse naquela área temática, né, para que ele possa realmente fazer aparecer essa comunidade o que ele desenvolveu, né, como uma forma de retribuir essa comunidade, mas também ele aprender com os outros que são semelhantes. Então, basicamente, é uma troca de experiências ali, e eles compartilham coisas descobertas, assim, coisas que eles descobriram, as suas pesquisas. Agora, por que é importante um aluno ou um professor participar de congressos, de eventos científicos, né? Bom, Fábio, eu tenho uma opinião que compartilho com, acho que a grande maioria dos educadores, né, que a educação ela não se dá só na sala de aula, né? Essa é uma premissa que todos nós, ou quase que todos nós, acreditamos piamente. A sala de aula ela é uma parte, né, desse processo que é a formação desse aluno. A formação desse aluno ela se dá através da sala de aula, nós trabalhamos certos conceitos, certas definições, certas estratégias, mas ela é uma parte. A gente está preparando esse aluno para o mundo do trabalho, né? E no mundo do trabalho a gente está falando não só as empresas, mas nós estamos falando também outras instituições de ensino que de repente ele vai ter uma vida acadêmica, né? Então, que ele precisa desenvolver metodologia, né? A metodologia, e ele precisa ter nesse ensino dele, né, a pesquisa e a extensão como princípio educativo. Ou seja, ela não é uma coisa a mais, eu aprendo matemática e eu participo de um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão, né? Eu aprendo matemática pela pesquisa e pela extensão. Integrar esses fatores, elas, né? elas são são isoladas, meios, né? Exatamente, elas são meios, elas não são um algo a mais, um algo separado que eu faço se quiser, se pudesse, se puder. Não, ela tem que ser entendido. Tanto é que essa visão, Fábio, que a meta número 12 do Plano Nacional de Educação, ou PNE, ela tem como, na sua estratégia, como meta, né, que é a curricularização da extensão. Eu estou falando aqui da extensão porque vou puxar a sardinha para o meu lado, mas que é a curricularização da extensão. É compreender a extensão dentro do currículo, né? Não é simplesmente a grade do curso, mas o currículo daquela formação como uma parte integrada, né? Então, eu pensar, né, no caso da extensão
quando eu estou trabalhando um curso de gestão, como que eu consigo, né, com o meu curso de gestão, com o meu curso de logística, fazer uma ação de extensão, né, eu conseguir trabalhar com a minha comunidade de tal maneira que eu contribua com aquilo que eu estou aprendendo dentro do meu curso, mas eu também aprendo com eles com aquilo que já existe no mundo do trabalho, no mundo fora da instituição. Essa relação dialógica é a extensão. Eu entendi, professor. Agora, é legal o que o senhor está falando, que essa questão da integração, por exemplo, você falou várias vezes o mundo do trabalho, integração com ações, práticas. Agora, o que a gente observa por aí é que os congressos, eles têm algumas características curiosas que eu acho que mudam de países para países, que é a separação entre as pessoas que participam de congressos, de eventos científicos, e as pessoas que de fato estão executando ações reais. Por exemplo, a administração. O administrador, o gestor que está ali dentro das empresas e o pesquisador que está dentro dos congressos, como se fossem dimensões totalmente diferentes, né? Então, eu vou para um congresso científico porque eu quero pesquisar, eu quero ser um pesquisador. E o empresário, o gestor, ele não precisa disso. Essa separação às vezes causa uma certa estranheza, uma vez que o senhor mesmo afirmou que o evento científico, o congresso, ele serve para compartilhar experiências e descobertas. De alguma forma, isso não pode ser integrado com o mundo real, com o mundo do mercado, o mundo do trabalho? Eu acho que deve, Fábio. Há uma falsa tradição, né? Nós temos alguns grupos, como eu acabei de citar, né? O grupo dos médicos, que isso é muito comum, dos profissionais, né? Em dados momentos, né? E às vezes por especialidades, eles participarem de congressos até para ver novas técnicas, né? Novas tecnologias que estão ali envolvidas. E isso a gente entende até por que existe, né? Porque é um grupo que é muito visado por um grupo forte economicamente, que é o grupo farmacêutico, né? E é lógico que eles financiam esses congressos com maior vigor, diferente de algumas outras áreas profissionais, né? Então, agora, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser desenvolvido a partir das escolas, a partir das instituições educacionais. E nós temos muito pouco ainda no Brasil essa característica. As pessoas vão para a faculdade, né, para um curso universitário, ela está preocupada, olha, vou fazer as aulas, fazer as provas, tirar nota. E o que conta para o currículo dela? Não só papel, né, látis, né? Nessa questão de ficar lambendo látis, não. É questão da sua formação, né? Ele está participando disso, né? Participando desses eventos, podendo ver outras visões além da sua universidade, porque nós sabemos, né, que cada instituição ela traz, né, uma linha de pensamento. Ela traz um paradigma, né? Você vai pegar o curso de Direito de uma USP, um curso de Direito de uma PUC, apesar de serem cursos de Direito, estarem formando advogados da mesma forma, mas eles têm linhas diferentes. E nesses congressos você consegue, né, ter acesso a essas outras linhas, outras formas de pensamento. Isso é muito importante para a formação dele, né? Ele não ficar fechado, né, num único modo de pensar, né, que às vezes a instituição acaba padronizando. Então a gente precisa realmente, né, mudar um pouco esse modelo de escolas, né, que nós temos, e que seja desde a educação básica, né, porque a gente vê isso muito forte no nível superior, né, mas eu acredito que tem que ser desde a educação básica. A gente tem algumas experiências muito simplórias ainda nas escolas, que são aquelas feiras de ciência, né? É pouco ainda, feiras de profissões, que são importantes. Não, eu acho que é importante ter. Mas deveria ter espaços abertos para que eles pudessem conhecer as instituições de educação básica e as experiências do que está sendo feito em cada uma delas. O que a gente percebe, professor, é que há uma certa priorização na distribuição dos recursos. Então, como se a sala de aula, o ensino, ele fosse o primeiro plano mais importante na distribuição de recursos. E na ausência de recursos, o que tem de dinheiro eu jogo para a área de ensino e a extensão e a pesquisa fica para trás, como se as áreas fossem secundárias, né? Uma das possíveis causas disso talvez seja a questão de é caro fazer, por exemplo,
esses eventos científicos, por exemplo, trazer a integração entre as instituições, como é que eu vou deslocar esse aluno até uma outra cidade para participar? Isso acaba sendo um pouco caro. Há alguma solução para tentar resolver esse problema? Como que eu consigo investir em congressos de ciência, congresso científico em extensão, seja em pesquisa, e com poucos recursos? Como que resolve essa equação? Então, essa é uma visão, vou fazer a correção aqui, Claro. que talvez seja equivocada, Fábio. Porque realmente, se você pegar o evento, ele tem um valor que salta às vezes aos olhos, né? Porém, é que ele é localizado no tempo e no espaço. Né? Quando você fala do ensino, ele tem esse gasto distribuído ao longo do ano como um todo. Né? Então, ele está sendo, às vezes, um gasto maior, né? E até porque você está com uma carga horária maior também, teria que ser. Né? E o Congresso, ele tem essa característica. Bom, você vai ter um gasto ali, né? Que eu não considero um gasto, eu considero um investimento, né? Que é temporário, né? Num dado momento, mas com possibilidades de parceria. Esse ano, por exemplo, no nosso Congresso de Extensão, nós estamos fazendo uma chamada pública para que empresas possam contribuir com algumas coisas que o ano anterior nós tivemos que fazer aquisição, né? Que é o caso de alimentação, né? Alguns brindes e tudo mais. A gente está buscando com o setor privado. A gente, nessa primeira experiência, fez essa chamada. A gente pretende, né, conseguir alguns itens, talvez até a gente amplie para outros também, até porque nós sabemos que existem limitações orçamentárias. Né? A gente sabe que algumas ações são muito prioritárias, apesar de nós estarmos falando que tem várias prioridades. Né? Então, aquela... Minha mãe falava, né? Casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Então, nós temos um problema que são várias boquinhas, né? Procurando alimentação ali, né? Pensa lá aquela imagem do ninho de passarinho lá, mamãe passarinho, aquelas várias boquinhas, e ela vai ter que fazer escolhas para quem que ela traz a minhoca, né? Então, infelizmente, a gente tem uma situação que não é tão tranquila do ponto de vista orçamentário, né? Nós... hoje, temos que buscar essas parcerias. E é bom. Eu acho que esse problema acaba gerando, né, uma coisa importante, que é nós nos aproximarmos cada vez mais dessa comunidade, para que todos se sintam como corresponsáveis pela educação. Né? Eu acho, sim, que o Estado tem que estar garantindo isso, né? Mas eu não vejo problemas de nós termos essa ligação, porque não é uma ligação com o setor produtivo de maneira promíscua. Não, é colaborativa mesmo, né? Onde que nós podemos ajudar. E aí, nesse sentido, resgatando a pergunta anterior, importância, inclusive, daqueles que estão no mundo do trabalho, também poder participar, deles poderem, né, ouvirem as palestras, né? Porque o que a gente traz do mundo do trabalho muitas vezes é através das palestras, das mesas redondas, né? A gente chama pessoas que estão ali lidando com aquele tema, né? Então, eu trago alguém lá de uma grande empresa de computação para falar sobre redes, ou eu trago alguém de uma grande empresa elétrica para falar sobre o sistema de distribuição de energia. Isso é uma possibilidade do aluno estar em contato aí realmente com o que está acontecendo. Exatamente. Às vezes a sala de aula, o próprio professor tem um apoio a mais ali, mostrando essas possibilidades. O que está acontecendo aí de fato no mercado. Agora, ainda insisto na questão dos esforços para investir em extensão e em pesquisa e o custo disso aí. Não agora custo financeiro. O aluno, quando ele está ali, seja no ensino médio, até mesmo na faculdade, a maioria deles não tem condições de começar algum processo científico, metodológico, fazer um levantamento, não tem condições ainda de começar a caminhar sozinho e produzir, gerar uma boa contribuição científica. Ele vai precisar do professor. E aí mais um motivo dos investimentos em carga horária docente para que esse professor ele tenha tempo de acompanhar esse aluno e ajudá-lo nessa produção. A gente tem acompanhado algumas possíveis mudanças que podem acontecer aí na estrutura de carga horária dos docentes, que de alguma forma eu percebo que isso pode prejudicar o tempo que esse docente pode ter para
ter atividade de pesquisa e extensão, já que a proposta é que ele fique mais tempo em sala de aula. Como que o senhor observa isso? Com temeridade, né? Eu acho que essa é a palavra do momento, porque nós temos realmente um problema muito grande, que é pensar que o professor não é um dador de aula, né? Não é um cara que simplesmente vai lá e dá aula, mas ele é também aquele que vai estar trabalhando, fazendo a pesquisa, né? E orientando a pesquisa ou a extensão, né? Então é importante ver esse profissional, né, com as suas dimensões, ensino, pesquisa e extensão, né? Então isso é muito importante. Hoje nós temos aqui no Instituto Federal de São Paulo uma resolução que é a 109, né, que trata da carga horária docente, que ela possibilitou, né, tempos mais equilibrados nessas dimensões, tá? Isso é importante a gente observar, que ele precisa tempo para a preparação da aula, tempo para a aula efetivamente, para a regência, né? Ele precisa de tempo para fazer a pesquisa, orientação das monografias, né? Dos alunos que fazem monografias, dos TCCs, orientações dos grupos de pesquisa, de extensão, né? Isso é importante para que ele, né, tenha essas condições, não é só as condições financeiras de financiar a pesquisa, mas as condições de tempo, né, para o trabalho, mas desde que se compreenda que o professor, né, ele não é só aquele que vai, não se dá o trabalho dele só em sala de aula, né? Não é a única atribuição não é a única atribuição. Não deveria ser. Não deve ser, porque se a gente entende a educação e onde você vê pesquisa e extensão como princípios educativos, né? Então ela faz parte. Eu não consigo pensar uma aula de física, como eu sou professor de física, sem pensar como tendo a pesquisa como um dos atributos ali. Aí não é a pesquisa bibliográfica, não. Estou falando a pesquisa dele poder pensar a ótica e ele poder fazer uma pesquisa a respeito da luz, a respeito do que é a visão, né? Dentro de um projeto, né? Fazer projetos dentro dos seus cursos. Isso é muito importante para a formação dele, porque quando esse aluno ele trabalha com um projeto, ele se envolve, aquele conhecimento, aquele conteúdo, ele passa a ter significado. E conteúdo sem significado não tem razão de ser, né? A gente vai fazer decoreba das coisas, né? A gente não apreende, né? Paulo Freire, né, usa essa questão de que a educação ela só é importante quando ela tem significado para o educando. Agora, às vezes, para conseguir esse significado e fazer projetos mais relevantes, que alcance esse objetivo que o senhor falou, além da hora disponível, existe a questão dos fomentos à pesquisa e à execução desses projetos. Existem áreas que são mais tranquilas nesse sentido, de você poder criar projetos sem, talvez até sem qualquer recurso financeiro, e outras que praticamente você só consegue pesquisar ou produzir alguma coisa, ou fazer alguma coisa fora do arroz com feijão, se você tiver fomento por meio de editais internos ou externos. E nós sabemos claramente que esses editais eles não são suficientes para atender a toda a demanda, né? Que tipo de sugestão o senhor dá para tentar driblar essa situação de não existe edital, vaga em editais de fomento para todo mundo? Como que o professor poderia então criar outras sugestões para tentar ainda assim não se acomodar e ficar só no arroz com feijão? A gente tem que ser criativo em muitos momentos, né? Com alguns projetos que são, vamos dizer, de baixo custo. Mas é importante a gente ressaltar que às vezes existem editais, não só internos, como externos, que não há um número de propostas suficiente, ou seja, significa que às vezes lá na ponta a pessoa não teve a informação da existência desses editais. Então a gente primeiramente tem que melhorar essa comunicação. E talvez a preparação da equipe que está ali, dos próprios professores que não sabem como criar projetos, enfim, alguns, né? A gente está teve algum tempinho atrás uma formação na área de extensão sobre elaboração de projetos. Isso é bom, isso é legal. Por quê?
Nós tínhamos um edital, que é o edital ProEx, que é do MEC Cesu, né? Que é nacional, tanto as universidades como os institutos participam, tem valores limitados. Tá? E nós não estávamos emplacando. Nós tínhamos projetos que eram encaminhados e às vezes aprovava um projeto, 2. Né? Nós tivemos agora esse edital que foi para valer agora em 2016, nós não tivemos nenhum projeto aprovado do Instituto Federal de São Paulo. No entanto, as notas do Instituto Federal de São Paulo melhoraram bastante dos projetos. Infelizmente, a concorrência também aumentou. Né? Então, mas já é um bom passo. Mas isso é um bom passo. A nota de corte desse edital, aumentou. Ela foi maior. Né? Então, nós corremos, mas alguém andou treinando. Tinha um Bolt aí na frente. Um Bolt. Mas eu acho que nesse sentido avançamos. Para outros editais, talvez eles teriam condições de ter os seus projetos aprovados. Então, esse apoio, né, para que o professor, o técnico administrativo, que é uma coisa que é importante. Nos projetos de extensão, os técnicos administrativos, eles podem concorrer também. Né? Nos nossos internos, em pé de igualdade. Alguns editais que eles colocam é que a coordenação tem que ficar com o docente, algumas coisas. Às vezes eles fazem algumas limitações desse tipo. Mas nos nossos internos, tanto o docente como o técnico administrativo, ele é tratado de forma igual. Isso faz com que nós possamos melhorar o nosso vamos dizer assim, o nosso qualis, né, de pesquisadores, de extensionistas, né, para que eles possam cada vez apresentarem projetos melhores e que consigam atender aos editais, porque às vezes são técnicazinhas, né, de como que você dá uma olhada lá no edital, o que vale mais, né? Então reforça aqui, às vezes esse edital aqui ele está valorizando tal característica, então como que eu vou adaptar meu projeto para dar um peso maior nesse item que dá um peso maior. Então, às vezes são coisas que a gente pode fazer o mesmo projeto, mas dar adaptada para que a gente consiga. Ok, professor. Então, a gente encerra o primeiro bloco agora. Para você que está nos assistindo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Congresso de Extensão do Instituto Federal de São Paulo, que vai acontecer agora no segundo semestre na cidade de Sertãozinho. Não saia daí, a gente volta em poucos segundos. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Desligue o desperdício. Uma campanha da CELP. Energia pernambucana para você e com você. CELP. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. De gota em gota, São Paulo economiza. A gente fechou as torneiras. Passou a tomar banhos mais rápidos. Deixou de lavar a calçada. Deixou de lavar o carro. Mudou antigos hábitos do dia a dia. Tudo para ajudar São Paulo a sair da crise hídrica. As chuvas voltaram e de gota em gota São Paulo economizou. Mas não é hora de parar. Continue fazendo a sua parte. Tudo que conquistamos juntos não pode ir por água abaixo. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada.
O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Olá, estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande e na edição desta semana falamos sobre a importância dos eventos científicos para a formação do aluno. Para bater um papo com a gente, nós convidamos o professor Wilson de Andrade Matos, que é pró-reitor de extensão do Instituto Federal de São Paulo. Professor, estamos de volta aqui com o programa e agora nesse segundo bloco falaremos sobre o Congresso de Extensão que acontecerá lá em Sertãozinho, agora nesse segundo semestre. Vamos falar um pouco sobre o Congresso, primeiro porquê, como que surgiu essa ideia do Congresso de Extensão? Bom, o primeiro congresso ele aconteceu em Avaré em 2014, né? E a ideia foi justamente que nós pudéssemos, enquanto congresso, fazer essa socialização das ações de extensão que ocorriam no Instituto Federal de São Paulo. Nós tínhamos já os editais, né, padronizados, nós tínhamos vários projetos em vários campos, né, que estavam ocorrendo, mas nós precisávamos fazer a socialização deles. Né? Por que é importante essa socialização? Nós temos projetos que às vezes versam sobre a mesma temática, mas eles não se conversam. Um projeto que ocorre aqui em Suzano e um outro semelhante lá em Presidente Epitácio. Né? E eles seriam, vamos dizer, de uma forma bem mais incrementado, né? Se nós pudéssemos fazer com que eles compartilhassem, né? Trabalhássemos em rede. Isso você otimiza, né, o trabalho dos bolsistas, o recurso que é gasto, né? Então isso é importante que nós possamos fazer. Além do que, às vezes, né, a gente sabe que como a comunicação é um grande problema, né, num instituto do tamanho do nosso, às vezes acontece que em alguns campos as pessoas falam, eu acho que isso daí não é possível, né? E, no entanto, quando ele vê que o campus Boituva, né, está fazendo um projeto, ele fala, poxa, eu queria fazer isso aí, achei que não era possível, mas é possível. Ah, mas eu tenho ideia diferente, a gente poderia combinar. Então isso é importante do congresso, além da formação. Para você ter uma ideia, no primeiro congresso, nós tínhamos, em 2014, nós tínhamos iniciado, ainda como piloto, o programa do Cursinho Popular. Uhum. Tá? E aí nós fizemos uma roda de conversa com os bolsistas, né, que participavam, tá? Os professores que participavam do projeto. Aquilo começou a cutucar outros campos, né? Até aqui começou da importância de projetos do Cursinho Popular. Aí nós lançamos, em 2014, tinha sido que foi o Campus Piracicaba. Em 2015, foram 5 projetos de Cursinho Popular. Agora nós estamos com 7 cursinhos populares. Fora os preparatórios para o Enem, né? Que é aqueles tocados por professores. O Cursinho Popular, quem dá aula é o aluno. São nossos alunos, são bolsistas. É pro Enem, então, isso, é preparatório para o Enem. Vocês têm, né? Tem vários campos. Né? Isso é legal. O próprio aluno o aluno ministra as aulas. E os professores ou os técnicos administrativos eles supervisionam, eles coordenam, então eles orientam como preparar a aula, como planejar uma aula. Muito bom. Então, isso, depois se vocês tiverem oportunidade, entrem na página do Instituto Federal, o radar dessa semana, da semana passada, na verdade, né, ele trata sobre o Cursinho Popular. Tem um videozinho muito bom lá com entrevista com bolsistas, né, e coordenadores do projeto. Esses alunos são bolsistas também, não? São bolsistas. Eles recebem a bolsa de R$400 por 20 horas mensais, semanais, né, de trabalho.
Ok, professor. Então, vai acontecer... Esse é agora o segundo, então, pelo que eu entendi. É o terceiro, perdão. Então, é a terceira edição do Congresso, que vai acontecer em Sertãozinho. Qual o dia que vai... Será nos dias 8, 9 e 10 de novembro. 8, 9 e 10 de novembro. Então, é acesso para... qualquer pessoa pode participar, tem que se inscrever, fazer... Para quem não sabe, assim, como é que funciona? Ele tem que se candidatar a um trabalho, submeter um trabalho? Então, como é? Pode participar... Não só quem vai apresentar trabalho, submissão de trabalho. Ele pode participar como ouvinte. Tá? Então, primeiramente, ele vai ter que se inscrever, seja qual for a situação dele, no site. A inscrição agora até dia 4 de setembro, começou agora dia 10 de agosto e vai até dia 4 de setembro. Entrar lá no site, né? CEMAC, C de casa, né? CEMAC, que é Congresso de Extensão e Mostra de Arte e Cultura, .ifsp.edu.br. Certo. Tá? Lá ele vai se cadastrar, ao se cadastrar ele já está inscrito no evento. Né? Se ele for submeter trabalho, quem pode submeter? Pode submeter trabalho os nossos alunos do Instituto Federal, os nossos servidores, professores ou técnicos administrativos e também servidores, estudantes de instituições públicas de ensino superior ou de educação profissional. O aluno precisa estar vinculado a algum docente para poder submeter esse trabalho ou ele pode fazer uma pesquisa independente? Aí no caso são para projetos de extensão, né? Então apresentação de projetos de extensão. Então tem que ter o professor ou a técnico administrativo? Ele tem que estar dentro de um projeto que necessariamente, no caso aqui de São Paulo, ele tem que estar orientado por um técnico administrativo ou um docente. Esse projeto, se ele for do Instituto Federal de São Paulo, ele tem que estar cadastrado no SIGPROJ, que é o nosso sistema de acompanhamento de projetos, né? Até o dia 4 do 9. O projeto já tem que estar cadastrado lá, né? Juntamente com o Congresso, nós vamos ter a Mostra de Arte e Cultura. Né? A Mostra de Arte e Cultura, quem pode apresentar trabalhos é só a nossa comunidade interna. Tá? É lógico que para assistir, todo mundo vai poder assistir, mas para apresentação do trabalho na mostra, é só os estudantes ou servidores do Instituto Federal de São Paulo. Nós já temos aí bandas que começaram, no primeiro congresso lá, tiveram 2 ou 3 bandas que se apresentaram e que fomentou aí muitas bandas a surgirem, né? Legal, bom. Tem a banda lá de Matão já vem nos acompanhando aí nas 3 edições, o pessoal do Maldita DP, eu sei que tem um grupo Doutores da Física. Eu não entendi o nome da banda, Maldita DP. Maldita DP, criatividade. Então, pensei que eu tinha entendido errado. Isso mesmo. Maldita DP. Então eles inclusive foram lá no Fórum Mundial se apresentar, né? Espero que esse ano eles possam ir também. Tem o pessoal de Avaré, pessoal de Tapetininga, de Catanduva, de vários campos que estão já montando as bandas, né? E estão se caminhando. Grupos de teatro, né? Grupos de artes visuais. Na mostra ele pode ter nas seguintes modalidades: artes visuais, né? Que é aí fotografia ou pintura, desenho, né? Gráficos, artes cênicas, né? O teatro, dança, cinema de 5 minutos, não é o Cine Minuto, né? Mas os 5 minutos, os 5 minutos, né? E música, né? Que aí são as bandas e tudo aí, mais. Dependendo da modalidade que ele escolher, vai ser ter um formato lá de apresentação. Exato. No caso da apresentação dos projetos de extensão, é oral ali. Então, no caso do congresso, que são os projetos de extensão, né? Que é, vamos dizer assim, a parte científica do congresso, ele vai poder, ou a partir de pôsteres, né? Comunicações orais ou atividades formativas, uma oficina, a equipe que decide ou lá... Não, eles que vão apresentar, vão dizer qual a forma que eles vão apresentar. Entendi. Quem está propondo o projeto. Isso. No caso dos pôsteres, ele pode ter os coautores, né? Mas ele vai ter um apresentador, né? No caso das atividades formativas ou das comunicações orais, eles podem ter 2 apresentadores
tendo também os E professor, no caso dos alunos que estão participando, que vão participar, eles recebem um certificado de comprovação. Qual a importância dele, para o currículo dele, essa participação? Não, esses certificados, né, eles são muito importantes, né, para que ele possa compor o seu histórico escolar, mas o seu portfólio, né? Isso é muito importante. E mais que isso, é uma maneira dele poder se apropriar daquele conteúdo que ele está trabalhando, né? Discutir, apresentar para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas. Ele vai cada vez mais se apropriando daqueles conteúdos e daquele projeto que ele tem, né? Então isso é importante para ele, né, que é o apresentador, e para a comunidade que também tá ouvindo, que está tendo acesso ao fruto do seu trabalho, né? Porque se a gente trabalhar cientificamente só para nós ali, isso é só coisa de ficção científica, né? Não existe, né? A gente trabalha com a comunidade, a gente trabalha para a comunidade, com e para ela. Acho né? que isso é o mais importante, né? Esse compartilhamento aí são múltiplas mentes pensando e compartilhando ideias que deram certo ou não, né? Falar também o que não deu certo, né? Inclusive, vou falar um pouquinho de epistemologia da ciência, né? Em epistemologia da ciência a gente tem muito isso, a questão da produção científica, a gente apresenta sempre o que deu certo. Né? Quem quiser a oportunidade de ler, leia Popper, né? Ele fala a respeito disso. É facinho o texto, é suave, você entende de primeira. Né? Então, super tranquilo. O Bachelard, né? Então, temos alguns autores, o Thomas Kuhn, né? Que vão falar a respeito disso. A extensão, ela, ao contrário, às vezes, da pesquisa, às vezes é mais importante você colocar o que não está dando certo. Né? Porque ela não tem essa premissa de, olha, tem que ter um resultado X ali, né? Ao contrário da pesquisa. A metodologia, a interação é mais importante do que o que você tem como objeto finalístico ali. Isso é muito interessante, professor, porque, por exemplo, já falando aqui em relação ao projeto de extensão aqui à Rádio aqui Instituto Federal, se hoje nós fôssemos retornar ao passo zero e começarmos de novo, nós erraríamos bem menos, quer dizer, a gente já saberia o caminho a tomar. E talvez quem vier a ouvir esses conselhos, o que fazer e o que não fazer, e quiser fazer um projeto lá no seu campus muito parecido, já consegue chegar mais rápido ao objetivo, né? Esse é um dos grandes objetivos também. Sim, com certeza. Compartilhar os problemas, como eu mencionei lá daquela roda sobre o cursinho popular, o pessoal não vai falar lá sobre as 1000 maravilhas que conseguiram, mas dos problemas que eles enfrentaram. Ok, o nosso tempo está acabando, vamos falar um pouco da programação então, e depois, se quiser dar mais alguns recados para a gente poder encerrar. Bom, lembrando que aqueles que apresentaram projetos nos editais da Pró-Reitoria de Extensão, o 592 e o 593 de 2015 e o 159 de 2016, eles têm apresentação obrigatória. Então eles vão ter que apresentar no congresso ou na mostra um trabalho. Tá? Certo. Os outros são facultativos, né? E os externos, com certeza. É importante que ele leia o edital, veja o que está sendo pedido ali com bastante cuidado, para ele preencher com bastante cuidado, que às vezes a gente encontra, né? As pessoas mandam, mas elas deixam dados que estavam sendo pedidos no edital, então precisa ter uma leitura atenta, peça a orientação lá do seu coordenador do projeto, né? Para que ele possa ler com vocês e ver o que está sendo pedido, né? Atente aos prazos de submissão. Aqueles que precisarão de auxílio, né, para poder ir, né, os estudantes, para poder ir ao evento, no momento da inscrição, ele já tem que colocar que ele vai precisar de recurso para passagem, para alimentação, todos vão conseguir, hospedagem. Todos os aprovados vão conseguir esse fomento? Nós temos um número, né, que nós pretendemos atender, que é por volta de 500 alunos. Certo. Né, um pouquinho mais, na verdade. E ele vai poder pedir alimentação, hospedagem, transporte e a impressão do banner. Muito bom, muito bom. Para quem for fazer a apresentação na forma de banner, tá? De pôster. A data, né, é importante ele estar atento, né, dos resultados. Na página ele vai ter todos esses dados, tá? E a submissão dos trabalhos, ele não é obrigado a apresentar, exceto esses casos dos editais, né, que são obrigatórios. Né?
E é sempre bom ele poder, e nós vamos ter uma programação bem diversificada, né, além de apresentação de posto, formação, as oficinas, né, nós vamos ter alguns palestrantes, né, ilustres que nós teremos aqui, a ex-ministra Nilma, né, que era a ministra da diversidade, da questão da mulher, né, ela vai estar lá na conferência de abertura. Nós vamos ter logo em seguida na conferência um show musical. Eu não vou adiantar aqui porque o contrato ainda não foi fechado com a empresa. Não é o YouTube? Não, eles estavam com problema na agenda e aí não deu para conciliar. Eles estarão em outubro aqui, então não deu. Ok. E temos também espetáculos de teatro, né, que vão ter teatro e de dança. E além das apresentações dos nossos estudantes e servidores e da comunidade lá da cidade de Sertãozinho. Muito bom. E o senhor tem mais um recado? 30 segundinhos? Tá bom, eu vou falar rapidamente. Agora no dia 24, Fábio, 24 de agosto, nós vamos ter a comemoração de 1 ano do NEAB, né, que é o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? E nós vamos fazer um evento lá na Câmara Municipal de São Paulo, no Salão Nobre, pela manhã, a partir das 9h30. A discussão é o genocídio indígena, né? Certo. E a violência contra a comunidade negra. É livre, né? O acesso? O acesso é livre, vai ter a inscrição pelo site, né? Ele faz a inscrição pelo site por conta da limitação dos lugares. Depois, juntamente com isso, nós vamos estar fazendo uma homenagem ao Luiz Gama, né? Segundo ano que nós estamos trabalhando em homenagem ao um dos abolicionistas, né? O Luiz Gama. E a gente, na parte da tarde, vai continuar lá no Teatro Arena da Funarte, lá na República, e depois fazer uma caminhada que é tradicional, né, desde a década de 30, né, uma caminhada em homenagem ao Luiz Gama, que sai lá do Lago do Orocho e vai até o cemitério da Consolação. Então, só repetindo o site, tem um site aí? Não. Entra no site da PRX, prx.ifsp.edu.br, e lá ele vai ver o link. Vale a pena, viu? Então, para você que nos acompanhou, acesse lá o site e quem sabe participar de um evento tão legal desse. Chegamos ao fim, então, da nossa entrevista. Professor Wilson, muito obrigado por sua presença aqui. Foi uma tarde maravilhosa, um papo muito legal. Espero que o senhor volte mais vezes aqui até a rádio, viu? Obrigado, eu que agradeço, Fábio, eu agradeço aí qual é o nome dele? É o Igor. O Igor, que está lá operando tecnicamente. Eu acho que isso é muito importante, esses trabalhos, para que os nossos alunos eles se apropriem de outras coisas, além do que a gente... as leis de Newton, as leis de Biosalvar, né? Que ele possa aprender também ali, né? Trabalhar a questão da rádio, né? E ter essa comunicação com a comunidade. Muito boa tarde para vocês, todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado. Isso aí, você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Nos falamos na próxima segunda-feira, às 1h30 da tarde. Acompanhe também a nossa reprise. A reprise acontece toda terça, quinta, sábado e domingo, 21 horas. Muito obrigado e até lá.